Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem. Desde o jardim da infância até a pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. E lá na COP eu tive a imensa satisfação de ser aluno dos melhores engenheiros do país, tais como o professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, professor Dirceu Veloso, professor Jacques Medina e Osiac. E de lá para cá, sou professor da Universidade de Brasília por 44 anos e 10 anos na Faculdade de Engenharia IESPLAN. Nesse meio tempo, eu montei uma empresa e sou hoje responsável por perto de 12 mil serviços e contratos. Eu me senti então na obrigação de cristão e de cidadão de devolver toda a experiência que eu tive, prática com o pé na teoria, para aqueles que vão projetar ou executar fundações. Por isso, eu procurei escrever esse livro, começado a ser editado na COP em 1986, de fundações, que procura abranger todos os tipos de fundações. Está dirigido exatamente para os projetistas e os executores de fundações. Nos capítulos 3, 6 e 9, eu apresento passo a passo métodos e exemplos de cálculo de sapata, de estacas de todos os tipos de tubulões por métodos utilizados pelos melhores escritórios de engenharia do Brasil, que são os métodos semi-empíricos e estatísticos, baseados unicamente no tipo do solo, no SPT e algumas comparações já com provas de carga. Muito bem, esse livro é um livro muito grande, de 900 e poucas páginas, e precisa de uma revisão constante. Portanto, normalmente as tiragens já saem esgotadas, mas aqueles que quiserem, basta entrar na nossa lista de espera através do e-mail infrasoloengenharia@gmail.com. Em seguida, na COP, eu publiquei o primeiro livro de sondagens do país, apadrinhado pelo professor Jacques de Medina. Também tem tiragens esgotadas, mas a cada 30, 40 dias tem uma nova tiragem. E da mesma forma, se tiver interessado, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E atendendo uma série de pedidos, eu estou, na medida do possível, escrevendo um livro sobre problemas de edificações, patologia e reforço de fundações e de estruturas. Quero crer que até dezembro de 2017, as primeiras tiragens, os primeiros exemplares estarão disponíveis, que pode ser adquirido pelo mesmo e-mail. Cito e enfatizo 2 capítulos muito importantes nesse livro e nesse livro, que é o capítulo de correlações paramétricas, porque ainda é difícil você ter ensaios triaxiais ou ensaios de laboratório sofisticado para achar parâmetros tipo peso específico, coesão, ângulo de atrito, modo de elasticidade, coeficiente de recalque, coeficiente de empuxo. Por isso, ao longo do tempo, eu venho analisando, hoje, perto mais de 800 pontos, uma correlação desses parâmetros com SPT,
que vai auxiliar muito a quem vai ter que projetar, verificar uma obra ou fazer mesmo, ou executar propriamente dita a obra. Eu só espero, assim procedendo, continuar sendo útil a esse nosso Brasil e a todos os engenheiros que estão nessa área de geotecnia, de fundações, etc. Se alguém de novo precisar, basta mandar uma cartinha ou um e-mail para aquele que eu já disse e na próxima listagem nós acreditamos poder te atender. E da mesma forma estou esperando receber deles sugestões, críticas ou elogios. Muito obrigado. Eu queria comentar, foi uma perícia que eu fiz ano passado, e foi a situação quase igual do colega ali, estava falando de laudo de vistoria cautelar, vistoria de vizinhança. Foi uma situação quase igual. A diferença é que chegaram a fazer, a própria construtora se propôs a fazer o laudo de vistoria cautelar, só que foi uma coisa muito mal feita. Assim. Não deu 10 páginas, 2 fotos por página e acabou. Mas o que eu queria comentar foi o seguinte, a casa foi construída rente ao terreno. A casa que já estava no lugar foi construída rente ao terreno e o prédio, para não perder a área construída, cavou rente à casa. E o que eu achei de mais estranho é que eles fizeram um sistema de parede que eu nunca vi na vida. Eu pesquisei, fui atrás e não encontrei. O que eles fizeram? Eles pegaram várias escoras, como a gente usa para escorar durante a concretagem, para escorar laje, e cravaram. Eu não vi como, só vi as peças cravadas. Cravaram elas rente à casa e depois pregaram várias pranchas de madeira em várias alturas. Para mim, aquilo aí eu não tinha cabimento nenhum. Isso era eu procurei norma, não encontrei em lugar nenhum. Queria saber até, principalmente, se o senhor já viu isso em alguma norma. Se isso tem alguma previsão e principalmente qual que é a solução correta. Deu problema no vizinho? Logo não? Deu. É que assim, fica aquela dúvida, porque era uma casa nessa mesma situação. Sem projetos, sem habite, já tinha tido uma reforma recente, uns 2 anos antes de começar a obra. Então tu não sabe se... A gente precisa realmente resolver esse problema judicial. Oi? A gente precisa ver se o Senja ou CREA cria uma norma para resolver esse tipo de problema judicial. Pelo fato dele ter cravado os pau roliços, que geralmente é de madeira muito fraca, se ele cravou, o ideal é cravar antes de escavar, sabe? Porque você faz uma cortina de madeira e vai escorando ela, que ela não tem resistência. Era um subsolo só de 3 metros? Então, você crava pelo menos 5, deixa 2 de ficha, entendeu? Enterrado no chão. Antes que eu me esqueça, não é o tema de agora, mas quando você for fazer mesmo um murinho de vizinhança ou um murinho de arrimo de 3 metros de altura, faz umas estaquinhas de 2 para baixo e o ferro, que é o mais importante, em Águas Claras mesmo já vi tantos casos e fui consultado em vários casos. O ferro da estaca deve ser longo, deve passar pelo baldrame e subir lá para cima. Não faça emenda. Num prédio também muito bonito e tal, o camarada caprichou, fez estaca, fez um baldrame em cima. Depois levantou a parede. Ela simplesmente girou, porque não tinha nenhuma amarração da parede com o baldrame. Agora, voltando ao seu caso. Se ele escorou legal, o que não deve ter escorado, mas ele colocou pranchas tipo mão francesa, não foi? Se não prejudicou... Não foi mão francesa a prancha? Eu estou tentando me lembrar agora, mas o que eu fiquei mais fácil, na verdade, era usar a madeira ali, que para mim não tinha resistência para suportar o empuxo ativo do solo. Entendi. Pode ser que não mesmo, ela podia ter quebrado.
Mas antes de desabar, antes de mobilizar todo o empuxo ativo, começava a trincar a casa. E trincou, você sabe, não? Deu problema? Deu uma trinca, deu uma trinca bem na parede rente a onde eles abriram, onde fizeram a escavação. Só em uma das paredes, a Pois parede é. da garagem. Ele não ia caprichar muito, porque ele já fez a cortina de pau luz. Deve ser uma cortina muito provisória, né? Que depois ele ia fazer a cortina na parede direitinho. Então, essas estacas de vizinhança têm que ser feitas antes da escavação. À medida que você vai escavando, você vai escorando com mão francesa. Mão francesa é uma viga inclinada, geralmente a 45 graus, sabe? Fazer um escoramento. Como deu problema, ou ele retardou, como a madeira não tem resistência, ela pode ter vergado um pouco, ou quebrado, ele retardou o escoramento, sabe? Então ele tinha que amarrar as cabeças dos paulistas, etc. Eu já vi sendo feito, como curiosidade, alguém cravando com marreta metalon no chão. Funcionou bem. Marreta 10 quilos, em solo muito fraco, ele dizia 5, 6 metros com metalon, pintou, mas era provisório. Amarrou, escorou, fez até tirante contrado manual, funcionou bem até o prédio chegar nessa altura. Aí o prédio escorou a cortina. Entendeu? Mas Eu acho que um dos problemas foi esse, porque não há, pelo que eu vi ali das fotos, não foi feito gradual. Então ele cravou todos os pau-roliços ali e depois já cavou os 3 metros de uma vez só. pois é, esse é um problema. Ele fez bem rente ali, era menos de 5 centímetros de uma tora a outra, mas cavou tudo de uma vez só. É. Mas o mais interessante desse curso é que eu estou vendo pessoas maduras, isso é muito importante. Sabe o que nós temos que fazer? Dar um jeito de sentar e fazer mesa redonda e resolver essa questão. Será que a casa do vizinho, muito mal feita, passa a responsabilidade inteira para a construtora? Ou ela também é responsável? Vai asfaltar a rua, rachou a casa toda. Será que se ela fosse pelo menos bem feita, se tivesse um responsável técnico, etc., teria dado problema? Até lá eu recomendo uma negociação, sabe? Mas nós precisamos fazer isso. É uma boa ideia. Eu vou falar com a Fátima Có, para ela criar um grupinho nosso, ou de quem quer que seja, inclusive com juízes e advogados, para ver como é que resolve o problema. Sabe? Porque todo dia, não é todo mês, né? Todo dia o mesmo problema. Agora, professor de CRAN tem culpa, porque eu tinha que estar divulgando isso massivamente. Pessoal, OPI número 6, não faça escavação sem fazer o laudo prévio, o laudo judicial, etc. Tá bom? Complementar a história, sem dúvida tinha uma, um pouco de má fé da proprietária, porque ela pediu isso daí, mas tinha várias outras coisas que não tinham nada a ver. E o que eu achei mais interessante nessa situação toda foi que eu coloquei inclusive isso no laudo, que quando o proprietário ele constrói rente ao muro, ele no fim das contas ele tá encarecendo a obra de quem quer que vai construir ao lado dele, porque o afastamento que ele deveria colocar na casa dele, ele obriga o outro proprietário a dar dentro do seu terreno, para poder construir de forma Pois é, segura e sem pôr ele em risco. não há dúvida. É isso mesmo. Pois não, meus amigos, continuamos então. Outro fator, ou fatores que dão muito problema em obras, são os fatores externos, como vento, chuva. Se bem que a ponte de Gênova, que eu vou falar sobre ela daqui um pouco, caiu alegando que o vento e tal. O vento foi a gota d'água. A escavação de vizinho, às vezes, é a gota d'água. A compactação de uma rua na casa, às vezes, é uma gota d'água, não é a causa principal. Os fatores chamados exógenos é da própria obra. Problemas colocados. Alguém que fez mais parede, alguém que tirou viga. Pessoal,
Nunca se tira pilares. Toma cuidado, pilar é uma estrutura crítica. Se pilar trincar, sai de perto, espera meia hora para ver se cai e vai com calma. Pilar, não. Viga, laje, às vezes a gente mexe muito, mas pilar, tome cuidado. Muito cuidado. Tá? Nem posso citar os casos que eu vi, porque foram incriminadas pessoas com crime doloso, porque mexeu em pilar. Tira uma peça, não cai. Tira outra, não cai, um dia cai. Vi de Rio de Janeiro, lembram? E, finalmente, ruptura estrutural de fundações. Olha que eu já executei perto de 40 mil estacas tipo Strauss, umas 100 mil pré-moldadas, agora meu filho talvez umas 20 mil hélice, etc. Não me lembro, um único caso que é uma estaca Strauss entortou, ela ficou curva. Não me lembro de ter ruptura do concreto de estacas. Não me lembro de nenhuma patologia ou manifestação patológica causada por ruptura da estrutura da fundação. Então, é possível, mas saiba que raramente isso acontece. Tá bom? Muito bem, estou elencando aqui o que você deve estar tomando cuidado o tempo todo. Olha, causas, mudança de utilização, cuidado, isso, o uso é muito importante, 8% dos problemas. Colapso do solo, 8%. Umidade, 12%. Deslocamentos, ou flecha ou recalque, 13%. Corrosão, 31%. Eu ainda acho baixo, porque a corrosão gera os problemas que depois volta a gerar corrosão de novo. Defeitos de... Isso é óbvio, né? Mal executada. Fissuração, 42%. Como é que uma obra desaba? Primeiro ela flete. Se for flecha, em geral é. Ela flete. Quando ela flete, trinca. Quando trinca, ela aumenta a flecha. Quando aumenta a flecha, trinca mais, vai até atingir a deformação limite da peça e rompe. Agora. Muito bem, eu acho que isso aí é bom você ter catalogado. Mas chama-se atenção, cuidado com a execução, 52%, outra estatística. Utilização, 13%. Lembra que eu disse hoje, logo de início? Não assume o meia-culpa imediatamente. Verifique se a utilização foi cumprida, se não teve mau uso, sabe? Toma cuidado com isso. Às vezes você, por uma questão de ética profissional, você fala, não, foi um erro meu e tal, que eu recomendo consertar logo se foi seu. Mas dá uma verificada se a culpa é só sua mesmo. Tá? Olha aqui um resumo geral de tudo que eu já vi, toda... Bom, muito bem. Preciso aqui de umas 10 teses de mestrado, talvez umas 5 de doutorado, para fazer essa correlação com mais precisão, sabe? Verificar nas obras quantos estão disponíveis, que a execução matou 48, o uso 38, corrosão 31. Corrosão eu acho baixo. Por quê? Porque a corrosão gera trinca, pela trinca vem a água, que gera mais corrosão e gera mais trinca. Então, ela assume um papel muito importante. Não estou conseguindo passar o slide. Muito bem. Eu cito aqui um exemplo muito interessante. Dr. Robert Stephenson, no discurso dele de
Saiu do ar. No discurso de posse deles como presidente do Civil Engineering, como o nosso ICE daqui do Brasil, né? Ele deixa claro que são 5 itens importantes no discurso dele. É um discurso que não é blá blá blá, não, é um discurso de aplicação prática. Que ele gostaria muito de ver todos os problemas cadastrados e registrados. E o segundo fato que ele também diz, gostaria de que quem teve problema, estudar aprender com o seu próprio problema e, quem sabe, ensinar outras pessoas para evitar o mesmo problema. É o que eu estou fazendo. Aliás, eu tenho que parabenizar o meu amigo Leone, que está fazendo lives, etc., de forma não egoísta. Ele está de graça às vezes, não todos de graça como eu, mas formando patologistas, sabe? Parece que ele adivinhou que alguns estados já estão exigindo e sendo obrigados a fazer laudo pericial. Vai ter serviço para todo mundo por muitos anos. Vai ser uma falta de engenheiro patologista. Está aí o Robert Stephenson. Isso lá em 1856. O que nós precisamos pensar... Ok. O que a gente precisa pensar nesse país é como fazer um registro desse sem comprometer o doador de sangue, ou seja, quem trouxe o seu problema para a mesa, sabe? A minha sugestão é trazer o CREA e o SENGE, que além de ser institucionais, ele trabalha para o crescimento da tecnologia local, fazer isso. O Brasil inteiro vai gostar dessa mesa redonda. E todo mês reúne-se 3, 4, 5 consultores e analisa caso a caso, como a gente vai fazer aqui nesse curso. Fazer toda a trajetória e a linha do tempo de uma obra, tá bom? Se alguém tiver uma ideia de como brindar, esse caso é difícil de analisar, eu vou analisar já com vocês. Como brindar um doador para evitar que o problema dele caia em domínio público ou vai até juízo contra ele, é um problema que a gente tem que resolver ainda. Muito bem, casos tristes que eu fui convidado como consultor técnico, que são os casos das lajes da 210 Sul, 210 Norte, 316. Tudo bem. Olha aí. Por sorte, essas obras normalmente caem no período mais frio e mais úmido, geralmente de noite. Olha que judiação. Ninguém morreu porque não tinha ninguém dentro. Esse caso aqui eu achei interessante o depoimento. Pela idade, olha, Chevette, olha aí. Chevette, Opala, não sei o que lá mais. Caiu às 2 horas da manhã. Quando eu fui lá na obra, eu conversei com o vigia. Porque a minha experiência mostrou que nada cai sem avisar antes. Em alguns casos, 3 estalos. Não tem nada de sobrenatural. Eu acho que o primeiro, gesso. Gesso é rígido, quebra logo. Drywall. Depois, parede de alvenaria, dá o segundo estalo. Terceiro estalo, concreto e ferragem vai para o espaço. E o que aconteceu aqui? E por que cai de madrugada? Porque chove, porque esfria, porque umedece, o concreto pesa e tal. Mas nesse caso aqui, 2 horas da manhã, tinha um casal namorando dentro desse Opala. Não sei, parece que eles brigaram. Foi uma briga mais benéfica que já se contou na história. Os dois brigaram e saíram do carro. 10 minutos depois, desabou em cima do carro deles. Eu recomendo ninguém namorar dentro de carro, principalmente debaixo de laje de estacionamento. O que acontece? Você que pode vir a ser chamado para dar um parecer ou ser um perito de um prédio.
A grande maioria dos nossos prédios tem o mesmo projeto. Projeto falho se não tiver manutenção. E difícil de ver o problema. Então, esses prédios nossos das 200, 100, etc., ele tem estacionamento debaixo de uma laje pendurada por um pendural de concreto. Concreto nós temos dois tipos. O pilar, que trabalha com pressão, e quando ele trabalha a tração é chamada de tirante de concreto, porque trabalha a tração. Tem um tirante de aço, mas tem um tirante de concreto. Então, nós temos o prédio, que tem uma vigona aqui, ó. Que tem um penduralzinho, ou seja, um tirante de concreto, que segura uma laje que tem jardim em cima, em geral. Normalmente é grama, jardim, etc., que quando chove pesa mais ainda. Porque o solo pesa 1,6 toneladas por metro cúbico, saturado vai para 2 toneladas por metro cúbico. Aqui então, uma cortina de concreto, tubos de passagem de água e de esgoto, água pluvial, e aqui um jardinzinho e o asfalto, muito comum. Então, se forem vistoriar um prédio desse, fica de olho nesses pilaretezinhos. Que eles seguram essa laje e é preso numa viga. E aqui de baixo os automóveis. Ou não, mas em geral, na Asa Sul e Norte, são automóveis mesmo. Esse projeto se repete. Como é um pilaretezinho bobo de 20 por 20 por 50 ou 60 de comprimento, eu acho que os mestres de obra não deram muita atenção para ele não, sabe? Então é um pilaretezinho de 20 por 20, armado com 6 ferros de 8 milímetros que já foram para o espaço. O que aconteceu? Choveu muito, molhou, etc., corroeu e ninguém viu, ninguém deu atenção, e mesmo que ninguém andou olhando para cima, né? Todos eles tinham uma trinquinha de tração pura. Não precisa nem calcular, porque a gente não leva em conta nem a contribuição do concreto. Com manchas de óxido de ferro nítida. Todos eles, cuidado com esse tipo de obra, manchadinho aqui. Trincou, foi perdendo seção de aço. Foi corroendo o aço. Chegou num ponto que passou da deformação limite do aço, o aço com 3,4 centímetros, ou 3,4 por mil, ou seja, 3,4 centímetros em 1000, ele rompe. Então, o óxido de ferro vai comendo o aço, chega num ponto que ele fica com a seção tão fraca que ele não suporta e ele rompe. Muito bem. Esse caso em particular, era um pilar de 20 toneladas que pegava essa laje. Então, esse pilarete recebia 20 toneladas. E nós tínhamos aqui
8 ferros de 3/8. 3/8, se não me engano, alguém tem a área dele de cabeça, o diâmetro? 10 milímetros. De um ferro de 3/8, ou seja, de 10 milímetros. Muito bem. Numa aula próxima, possivelmente, eu vou responder e tentar ajudar um perito, meu amigo, que queria saber o seguinte: quanto eu posso perder de seção de concreto ou de aço, de tal forma que a obra não cai? Então, a pergunta dele: professor, como é que eu faço para saber se eu escoro ou se eu faço demolição? Se o pilar eu só dou uma arrumada e escoro para não cair, ou se eu tenho que demolir? Ué, muito bem, é só verificar se a área de aço e de concreto engoliu todo o coeficiente de segurança. Porque eu tenho que tirar o concreto que está despassivado com fenolftalina, eu vou falar melhor depois sobre isso, e verificar como é que está o aço. Se o aço perder mais de 10 ou 15 centímetros de seção, tem que reforçar. Entenderam? Então, qual é o limite para isso? Nesse caso aqui é um caso mais simples, que é tração pura, né? Então, essa força do pilar P tem que ser multiplicado por um coeficiente de segurança de 1,15, que é o do aço, vezes um coeficiente de... Tem mais uns 2 ou 3 aí, mas depois eu explico. Coeficiente que fala sobre o patamar de escoamento. Então, essa carga real que está aplicada nesse pilaretezinho seria... Se alguém tiver com máquina mais rápido que eu tenho uma maquininha aqui, 20.000 quilos, vezes 1,2, 1,38. E dá o total de quantos quilos? 20.000 vezes 1,15 vezes 1,20, que dá... Alguém com maquininha aí? Vezes 1,15 vezes 1,20. Parece que deu 1,38 vezes 20.000 dá... Deve dar umas 30 toneladas. Quantas? 27.600. Então, na aula que vem eu vou mostrar como calcula um pilar, mesmo a compressão, para saber o que é que você faz. Se quebra ele todinho, se escora, se dá para escorar. Também vou mostrar como se escora. É pena que essa obra que a gente vai ver, já tiramos escoras. Mas antes que eu fale sobre isso, lembre, escorar a estrutura não pode ser com aquela escorinha vagabunda. Ela flete, ela emboca e pula fora. Entendeu? É um perigo. Tem que ser montantes próprios, de 10 centímetros de diâmetro, ele tem com a trave. E normalmente eu faço uma coluna de 4 peças dessa. Então eu vou escorar essa viga, eu faço uma coluna de 4 com escoras transversais, com vão máximo entre os montantes de 1 metro. E o montante de 10 centímetros para a escora tem que suportar 5 toneladas cada uma. Então, se eu tenho um pilar de 20 toneladas, se eu faço uma fogueirinha, 4 montantes em volta com a escora, basta 4 montantes, pega 20. Eu trabalho com o dobro de capacidade. Porque se o pessoal não mantiver esse montante apertado, porque ele tem uma rosca, ele pode vir a dar problema depois. Então, eu preciso combater 27.600 quilos com esse pilaretezinho. Concreto já foi para o espaço. Se não tivesse quebrado, eu poderia ter considerado uma certa resistência do concreto. F, que significa tensão. Antigamente era sigma, não sei se lembram, que era bem melhor, mas chato de escrever.
Na época não tinha computador, então fazia isso com datilografia e desenhava a mão sigma. O F, C de concreto, K de característico. Sobre tudo que a gente conversou aqui hoje ainda, esse prédio tem pouco mais de 20 anos. Qual é a resistência que eu esperava nesse concreto? Alguém se lembra? Ele deve ter sido feito com que resistência? 15. 15. Acho que 20 anos, pode botar uns 20 MPa, já 20 anos só. Se fosse mais velho, 15. Mas eu acho que com 20 anos já se usava 20 MPa. Mas não está errada a sua proposição, não. Então, FCK são 20 MPa, que é igual a quantos quilos por centímetro quadrado? Lembra que eu falei hoje? 200. Muito bem, 200 quilos por centímetro quadrado. Eu acho que eu já falei. E a resistência à tração, porque o concreto aqui é só tração, né? E a resistência à tração, se eu não tiver ensaios preconizados pelo professor Lobo Carneiro, qual é o valor que eu adoto? Resistência do concreto, 10%. Muito bem, 10%. Pessoal, mais 5 teses de mestrado maravilhosa. Com a brita, com o agregado do nosso conhecimento, qual é a correlação que todo mundo usa 10%? Válida para o nosso concreto da região. Essa é uma pesquisa prática que o mundo inteiro espera e se valoriza. Então, se você vai fazer um mestrado, você conversa com o professor, me dá uma tese prática. Inclusive o módulo da cidade, gente, que todo programa pede, procurar uma correlação entre o FCK e o módulo da cidade, que geralmente é 5.000 vezes raiz quadrada de FCK. Mas isso depende da brita, isso é para calcário, etc. Precisamos mais umas 5 teses sobre isso, porque é aplicável arroz com feijão. Então, eu vou ter que combater aí 27.600 quilos, sem concreto, só o aço. Qual é a resistência à compressão, que é igual à resistência de tração do aço? Alguém se lembra? 500 MPa. Resistência, quanto S de inglês é steel. Quanto é que é? O CA50 é 500 MPa, né? 15 MPa, que dão 5.000 quilos por centímetro quadrado. Ou 50 MPa. Só que, apesar de que isso é na ruptura, eu uso um coeficiente de segurança, porque ele realmente, às vezes, dependendo do patamar de escoramento, ele não dá isso. O coeficiente de segurança do aço é 1,15. Então, alguém com maquininha, por favor. O FC, agora não é mais o característico, é de design. Em tubulões, a estaca é FCK 20 ou 30. FCD, alguém se lembra qual é a resistência do concreto que eu preciso? É o maior coeficiente de segurança da engenharia. Eu compro com 30 e só quero quanto? 2 pessoas aí? 5. Por isso, raramente, a estrutura de fundação rompe. Desconfia se alguém dissesse aqui a ruptura da estaca, do tubulão, etc. Concreto, 5 MPa, gente, misturado com lama, com água, dá uns 10. Entenderam? Então, vamos ver quanto de aço eu precisaria nesse pilaretezinho. Agora eu estou só por conta do aço. Alguém já dividiu aqui para mim? Qual é o valor que eu posso usar aqui? Divide 5.000 por 1,15 deve dar uns 3.000 quilos por centímetro quadrado, por aí. 4.347. 4.347
quilos por centímetro quadrado, ou divide por 10, dá 434 MPa. Lembram? O MPa é a rainha, 10 vezes maior do que o quilo. Muito bem. Ora, o aço, uma barrinha de 3/8 resiste quantas toneladas? Alguém já tinha calculado a área primeira da 10 milímetros? Qual é a área de uma barra de ferro de 3/8? Quanto? Repete, não ouvi direito. Quanto? 0,8. 0,8 centímetros quadrados. Então, ele vai resistir 0,8 centímetros quadrados vezes, que dá 4.347 quilos por centímetro quadrado. Então, alguém já multiplica para mim, por favor? Deu 3,477. Então, uma barrinha de 3/8, que são 0,8 centímetros de diâmetro, é diâmetro, né? Ou é 0,8 centímetro quadrado? Centímetro quadrado, tá. Deu quanto, por favor? 3,477. 3,477. Ele resiste a 3.477 quilos. Ok, 5 minutos, muito obrigado. Já estou terminando. Então, eu tenho quantos quilos ou toneladas para resolver? Para sustentar? São 27.600 quilos. Alguém já multiplica para mim. Então, número de barras que eu iria precisar seriam 27.600 quilos. Dividido por 3.477, que dão 8 barras. 8 ferros de 3/8. E nós tínhamos, nesse caso, só 6 barras. Por que ele não caiu antes? Inclusive, aguentou corrosão. Porque o melhor amigo do homem é o concreto. Mesmo com todo esse desaforo, só vieram a cair, até hoje que eu sei, uma na 210 Sul, 2 na Norte, 3, 4. 4. Então, por que esse exemplo aqui? Para mostrar para vocês que você for chamado numa obra dessa, vai visitar um amigo seu que mora numa obra dessa, entra na garagem e verifica se aquele pilaretezinho tem trinca com mancha de óxido de ferro. Entenderam? Muito bem, dúvidas finais. Foi ótimo, gostei do diálogo dessa turma, muito boa. A aula que vem nós vamos falar sobre a famosa regra da mediatriz. Não falha, não falha. Nós vamos saber mostrar quais são as trincas e por que ela existe, se é recalque ou se é flechas. Não falha. Vamos fazer uma série de... Pois não. Não, que você comentou que não pode ser utilizada a resistência de ponta na estaca. A nova norma não deixa isso, ou talvez eu entendi errado sua explicação. Não, não deixa. Se você mostrar por A mais B que a sua estaca tem resistência de ponta, você pode usar um certo percentual. Vou explicar para quem está chegando agora ou não tem prática com essa área. Eu tenho uma estaca que pode ser, nós vamos mostrar até umas fotos em hélice contínua, etc, etc, raiz, escavadas mecanicamente, que elas todas, por serem mecânicas, não têm um equipamento que limpa o fundo dela. Então, se eu tenho um pilar, vamos supor, de 100 toneladas, eu posso, através do FCD aqui, saber qual o diâmetro. Mas, se não quiser, tem um livro de fundações meu que deve estar esgotado, mas daqui a 2 meses deve ter uma nova tiragem. É só ligar para Infrasolo Engenharia, uma palavra só, com S só, @gmail.com,
pilar.com e fica na fila de espera. Possuo Quando sair a todos, próxima professor. tiragem, eu mando. Oi? Possuo todos os livros seus já. Que coisa boa. Muito bem. Então, a carga do pilar, meus amigos, passa para o terreno. A estaca é só a fundação, a sapata, estaca, tubulão, é só um transferidor de cargas. O meu tataravô, que devia ser engenheiro de fundações, naquela época que era rocha, não precisava furar nada, porque aqui eu estou fazendo estaca com 15, 20 metros para chegar num terreno bom. Antigamente furava 10 centímetros, era rocha pura. Essa carga é transferida para o solo até encontrar um terreno bom. Ela é dividida em duas partes. Atrito lateral eu estou segurando esse pincel que pesa 5 gramas somente por atrito lateral. Dependendo da resistência minha e do material, posso aplicar até uma carga de 10 toneladas aqui. Só atrito lateral. Mas também posso ter uma fundação que passa toda a carga para a ponta, terreno firme. Toda a carga aqui, ponta. E tem a mais comum, que eu passo carga por atrito e por ponta. Vendo? Inclusive, eu estou patrocinando um programa de pesquisa. Para aqueles que quiserem entrar, eu acho que é a melhor pesquisa do país. Encontrar fórmulas baseadas só no SPT, que já existem 5 métodos do meu, mas que estão precisando ser afinados em função da nova norma. Então, essa carga é a soma das duas. Só que, como fica sujeira aqui na ponta, a norma diz, olha, você não pode usar mais nenhuma contribuição da ponta. Toda a fundação agora é só por atrito. Então, nós estamos revisando isso. E na próxima aula eu falo mais sobre esse plano de pesquisa. Tem até uma pequena bolsa. Você pode participar do plano de pesquisa, que é a análise de 1000 provas de carga, que é o melhor tema hoje para qualquer pesquisa no Brasil.